para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para esse ano que nós estamos começando. Quero desejar a todos aqui do canal e aqueles que porventura estão passando por aqui e estão entrando em contato com esse vídeo. Quero desejar para você um feliz ano novo e que tudo aquilo que Deus deseja para a nossa vida possa se realizar. Eu quero falar com você a respeito do tema que Deus colocou no meu coração. Eu pude sentir nos últimos 2 anos a direção de Deus e trabalhar em cima dos temas que Deus colocou no meu coração. E Deus simplesmente nos últimos 2 anos Ele nos surpreendeu, porque de acordo com aquilo que Ele prometeu, Ele fez. Deus, Ele não é um Deus de obras inacabadas. E esse ano Deus colocou no meu coração que é o ano da plenitude, é o ano da completude, onde Deus vai estar realizando, na verdade completando muitas coisas que Ele começou nos últimos anos. Eu sei que na tua vida você tem algumas coisas que Deus tem feito, você tem vivido a promessa dele, mas em algumas coisas, em alguns sonhos, nós temos vivido a expectativa da promessa de Deus. E eu creio que esse ano as nossas expectativas serão supridas. Deus vai superar as nossas expectativas. Deus tem falado que esse ano será um ano de grandes realizações. Mas, na verdade, Deus ele nunca deixa de fazer aquilo que Ele prometeu, se nós andarmos em conformidade com aquilo que Ele tem dito, aquilo que Ele tem nos pedido. E por mais que a gente olhe para a nossa circunstância, muitas vezes, a gente não veja nada que afirme aquilo que Deus colocou em nosso coração. Muitas vezes as nossas circunstâncias, elas são contrárias e nós não vemos nada que testifique aquilo que Deus colocou no nosso coração, ou aquilo que nós ouvimos através de uma pregação, ou aquilo que nós sentimos quando nós lemos a palavra de Deus. A palavra de Deus está recheada de promessas e muitas vezes a nossa realidade está tão distante daquilo que a Bíblia promete que Deus vai fazer na nossa vida. Mas eu quero te lembrar que desde o princípio foi assim. Quando Deus foi inaugurar o mundo, Ele olha para o mundo e vê que o mundo está coberto de trevas, que a terra está sem forma, que a terra está vazia. E apesar de não haver nada que pudesse sustentar a palavra de Deus, mas Deus ele se sustenta apenas sobre a sua palavra. E apesar de haver toda aquela treva, apesar de existir um nada ali, mas do nada Deus pode fazer tudo. Mas antes de Deus começar a trabalhar no mundo, Ele começa a colocar ordem na bagunça. Ele começa declarando que haja luz. E na nossa vida nós precisamos também pôr um fim na bagunça, pôr um fim no caos. Nós precisamos acender a luz, que é a palavra de Deus, e começar a declarar a palavra de Deus na nossa vida. Porque quando Deus abre a sua boca e começa a declarar ordem, a declarar que haja luz, então a treva teve que sair. Quando Ele começa a declarar que haja separação entre terras e água, então Deus começa a colocar fim naquilo que estava em total desordem, em total bagunça. Deus começa a colocar cada coisa no seu lugar. E a partir desse momento que a ordem começa a chegar, então Deus começa a criar todas as coisas, Deus começa a criar a relva, Deus começa a criar os animais, e Deus vai criando ali um cenário perfeito para que o homem pudesse habitar. E assim é na nossa vida. Quando nós decidimos deixar Deus colocar fim nas nossas bagunças, quando nós começamos a deixar a ação de Deus, dizer para Deus que Ele tem total liberdade para agir na nossa vida,
quando nós deixamos que a palavra, que é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho, quando nós deixamos que a palavra de Deus ilumine o nosso caminho, então o caos começa a ser retirado da nossa vida. Quando nós começamos a rejeitar e renunciar tudo aquilo que durante tantos anos a gente vem acumulando na nossa vida. Muitas vezes a nossa vida está numa bagunça e nós não sabemos onde está o começo e o fim das coisas. E isso acontece justamente quando nós deixamos que coisas que não eram para ficar na nossa vida sejam acumuladas. A Bíblia diz assim que a palavra de Deus, ela é poderosa uma vez que ela é implantada no nosso coração. Ela é poderosa para desfazer todas as obras das trevas. Ela é poderosa para tirar todo acúmulo de maldade do nosso coração. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então, quando nós nos apegamos à palavra de Deus, então o caos tem que ir embora, então as trevas têm que ir embora. E a paz de Deus começa a reinar quando nós simplesmente deixamos de ser acumuladores. Eu não sei se você já assistiu aquele programa dos acumuladores. E eu estava comentando na igreja nesse domingo que um dos programas que mais me chamou a atenção, que mais me impactou, é um programa dos acumuladores que eu assisti, onde uma mulher, ela foi acumulando tanta bagunça dentro da casa dela, que chegou um momento que ela tinha uma gata de estimação e aquela gata sumiu. E por 2 anos aquela gatinha de estimação ficou desaparecida. E ela achou que a gata tinha ido embora. Mas no momento em que aquelas pessoas que vieram ali para ajudar ela a se livrar de tudo aquilo que ela estava acumulando, quando aquelas pessoas começaram a afastar as coisas, de jogar o lixo fora, eles descobriram que na verdade aquela gatinha havia morrido há 2 anos atrás e aquela gatinha estava debaixo do sofá dela. E o mais incrível é que aquela mulher dentro daquela casa com um gato morto debaixo do sofá, ela não conseguiu perceber o cheiro que exalava, o odor, o mau odor que exalava, porque na verdade ela já havia se acostumado com o cheiro do lixo dentro da casa dela. E às vezes na nossa vida, as pessoas que estão chegando na nossa vida percebem o mau odor, percebem as coisas que estão de errado na nossa vida. E a palavra de Deus, ela vem justamente para começar a limpar da nossa vida, para nos levar a renunciar e pôr para fora da nossa vida tudo aquilo que está exalando um mau cheiro, quer seja uma mágoa, quer seja um ressentimento, quer seja uma ferida não tratada do nosso passado. Então Deus entra em ação e Ele começa a desacumular todo acúmulo de maldade, todo acúmulo, tudo aquilo que está desenfeitando a nossa vida, tudo aquilo que está impedindo que a glória de Deus brilhe e resplandeça na nossa vida. Talvez você pode olhar para a tua vida hoje e assim como era no princípio, e observar, e tudo que você veja, talvez em alguma área você possa estar entrando em contato com treva ou algo que você não gostaria que estivesse na tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a partir do momento que você decide andar em obediência, decide renunciar àquilo que não vem de Deus para a sua vida, o milagre começa a acontecer. Uma vez Jesus, ele se encontrou com um cego e aquele cego, eu imagino assim que tudo que ele mais desejava era voltar a ver. E Jesus, ele vai e cospe no chão e ali ele faz um lodo, uma lama, e ele aplica nos olhos do cego, e humanamente falando, aquilo que já era difícil se torna pior ainda, porque além de cego, ele estava com os olhos sujos, porque Jesus havia ungido os olhos dele com lama. E aí Jesus vai e diz para ele assim: vai e lava-te no tanque de Siloé.
E a Bíblia diz que quando aquele cego começou a caminhar, e dizem os historiadores que seriam mais ou menos 30 minutos de caminhada. E eu acredito que nesses 30 minutos de caminhada, talvez passou pela cabeça daquele cego que seria uma bobeira obedecer o comando de Jesus e ir até no tanque de Siloé para se lavar. Talvez muitas vezes ele tivesse se lavado no tanque, lavado seu rosto no tanque de Siloé. Mas eu creio que no fundo ele percebeu que essa vez era diferente, porque essa vez ele estava debaixo de um comando de Jesus e que dessa vez seria diferente, que ele iria lá e se lavaria, então ele seria curado. E quando esse cego se propõe a obedecer o comando de Jesus, então ele é curado. E muitas vezes na Bíblia nós vamos ver que todas as vezes que os homens obedecem a um comando de Deus, foi assim com os 10 leprosos também, que quando eles se encontram com Jesus e eles clamam pela cura, Jesus diz para eles: vá e se apresente ao sumo sacerdote, que era um costume deles, a lei dizia que quando eles eram curados, eles precisavam se apresentar para o sumo sacerdote. Mas no caso ali, quando Jesus manda eles irem ter com o sacerdote, com o sumo sacerdote, a cura ainda não havia se manifesto. Mas no momento em que aqueles leprosos se dispõem a obedecer e eles começam a caminhar em direção ao sumo sacerdote, então eles são curados. Foi assim também com Abraão, quando Abraão ouve um comando de Deus, até mesmo para ir sacrificar o filho Isaque. Naquele momento ele vê a mão de Deus sendo estendida sobre a vida dele. Quando ele decide entregar um filho para Deus, na verdade Deus abençoa ele com uma nação. E todas essas citações, esses exemplos que eu estou dando nesse momento, eles são cercados de impossibilidades. E talvez a tua vida hoje, nesse início de 2017, ela esteja cercada de impossibilidades. Mas eu quero te dizer uma coisa, que quando você decidir ouvir a voz de Deus, quer seja através, porque Deus fala de várias maneiras. Deus fala através de uma criança, Deus fala através da Bíblia, Deus fala através de uma pregação, Deus fala através de um vídeo como esse que eu estou postando aqui no canal. E eu quero te dizer que quando Deus falar ao teu coração nesse ano, que você possa ter uma atitude de pôr para fora toda a bagunça, começar a renunciar aquilo que está impedindo a ação de Deus, impedindo você de contemplar a glória do Senhor. Que nesse caminho, no trajeto, durante esse ano, você possa se dispor e você possa ter uma ação em conformidade com aquilo que Deus está te pedindo. Que você possa entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho e falar com Deus. E aquilo que Ele colocar no teu coração, que você possa obedecer e que você possa ver um milagre. Eu desejo isso para a tua vida, é isso que eu desejo para minha casa, para minha família. Que Deus tenha liberdade para colocar ordem na bagunça, porque Deus não trabalha no meio da bagunça, Deus não trabalha no meio de trevas. Primeiro Ele vai acender a luz da palavra dEle e Ele vai concretizar, Ele vai tornar pleno cada dia de 2017. E essa promessa, essa profecia, eu creio que é para a minha vida e eu creio que também é para todos aqueles que creem no poder do nome de Jesus. Amém?